aqui, retornando lentamente. É muito bom vê-los e a presença de todos. A gente sabe que o ambiente recria toda uma energia, toda uma psicosfera onde os benfeitores conseguem trabalhar. É nesses momentos onde nós nos reunimos que eles conseguem muitas vezes retirar de nós nossos pontos vitais, as nossas energias que nós possamos doar, e eles vão recolhendo, reposicionando onde nos faltam e levando a muitos irmãos no mundo espiritual que precisam das nossas energias também, e é uma troca maravilhosa. Então, para que a gente possa iniciar o nosso trabalho, a gente inicia com a prece, mentalizando Jesus, agradecendo a oportunidade de aqui estarmos reunidos em Teu nome, que possamos ter a consciência do trabalho, deste momento, onde vamos assimilar um pouco mais das verdades que o Cristo nos revelou, trabalhando intimamente o nosso refazimento moral, para que possamos conviver em paz, vivendo a caridade do Mestre. Que Jesus nos intua, que possamos perceber os benfeitores a nos acolher nessa noite. Que assim seja. Então vamos trabalhar esse tema, melindre e mágoa. Como falamos na prece, são temas importantes onde nós vamos fazer a nossa autoavaliação, para que através desse conhecimento íntimo nós possamos modificar em nós aquilo que nos desagrada e trabalhar intimamente para vivermos em harmonia com o nosso próximo. E aí vem essa pergunta: será que é fácil conviver com as pessoas? O que vocês acham? É fácil? São muitas diferenças, não é mesmo? E nós sabemos, dentro da doutrina, que o que mais nos motiva à mudança é que nós convivemos com pessoas que foram escolhidas por nós como familiares e amigos, como resgate de aprimoramento nas relações, onde devemos aprender a amar essas pessoas da maneira que são, e uma ajuda a outra. Então é uma grande escola. Na realidade, muitas vezes nós percebemos mais os defeitos da outra pessoa e não percebemos os nossos. E a doutrina espírita, ela trabalha exatamente esse tema do autoconhecimento, de perceber em nós as mudanças necessárias. Primeiramente, nos enxergar, né? Aquela parábola de Jesus, onde Jesus fala que nós conseguimos perceber o cisco no olho do nosso irmão e não percebemos a trave em nossos olhos. É exatamente isso. É muito fácil julgar o próximo, é muito fácil perceber os equívocos do irmão e nós não nos avaliarmos. Então, falando do melindre, a gente vai começar a definir o que é o melindre. O que é uma pessoa que se melindra facilmente? É aquela pessoa que por qualquer coisa ela se magoa, né? Ela é fácil de se ofender, tem que cuidar o que a gente fala com ela, e ela é muito suscetível. Então é aquela pessoa que a gente parece que tem que andar em ovos, cuidando do que fala, porque ela pode entender errado, e aí fica uma situação constrangedora. Vocês conhecem alguém que seja assim? Conhecem pessoas que sejam assim? E alguém se vê assim? Nós também temos um pouquinho disso. Por mais que nesse momento é muito natural a gente, fulano, tinha que ouvir essa palestra, ciclano, porque é uma pessoa que eu convivo, que eu tenho dificuldade, sim. Mas nessa noite, nós também vamos avaliar as vezes que nós nos melindramos. Porque todos nós tem aquela pessoa que sim, se destaca mais por essa característica, mas todos nós também somos, em algum momento de nossas vidas, agimos assim com essa fragilidade, com essa sensibilidade
que no fundo nós veremos que através da doutrina é o nosso velho orgulho que nos impede de ver as coisas de um modo diferente. Então a gente começa a definir um pouco mais o melindre no momento em que essa pessoa realmente ela tem essa facilidade de se ofender e ela identifica intenções ofensivas nas coisas mais banais. É aquela pessoa que, se alguém está conversando e ela chega próximo e alguém para de conversar, por qualquer motivo, ela acha que estão falando dela. Ela acredita que ela muitas vezes se sente o centro das atenções, né? Uma simples brincadeira, uma palavra mal escolhida podem fazê-la sentir-se gravemente ofendida. Às vezes a pessoa nem sabe da situação que ela viveu ou alguma coisa assim, e é mencionado um fato, um apelido, uma brincadeira, e ela acha que foi proposital, que a pessoa organizou, bolou, né, mecanizou para que acontecesse aquele momento e ofendesse a essa pessoa. É uma criatura tão delicada e que ela ainda fica procurando. Ela fica atenta ao que as pessoas fazem, ao que as pessoas falam, porque ela vê que alguém vai falar mal dela, vai fazer alguma coisa para criticá-la. Ela acha que ela é o alvo de tudo que acontece. Então ela fica observando ainda. Mas eu acho que teve essa intenção, acho que fulano falou aquilo para mim. Ela fez tal coisa, ela não me convidou, ela me convidou, enfim, qualquer coisa, principalmente nós sabemos em família, no convívio do trabalho, ela fica achando que qualquer movimento, ela escolhe uma pessoa, qualquer movimento que essa pessoa faça tem a ver em relação a ela. Então, ela se encontra qualquer coisa remotamente parecida com alguma crítica que façam, ela se melindra. A gente observa que talvez isso seja até aquela vaidade de não errar. É difícil a pessoa orientar ela. Qualquer coisa que se diga a ela acredita que é uma crítica exagerada e ela se defende. E como é que nós nos defendemos? Muitas vezes a gente se defende de modo a não aceitar e, ao contrário, nós falamos mal dessa pessoa, nós criamos um complô de que essa pessoa está errada, porque ela percebeu alguma falha nossa. Esse modo específico de sentir revela uma grande vaidade disso tudo, né? Mas é difícil nós nos observarmos vaidosos, porque quando a gente fala em vaidade, a gente acredita que é só questão física, só é quando a gente tem problemas quando tem ruga, fazer plástica, colocar silicone, ficar, né, bombado, enfim, qualquer coisa, a vaidade vinculada à parte visual. E a vaidade vai muito além disso, né? Vai muito além disso. Então, o melindroso imagina-se o centro das atenções aonde quer que ele vá, né? Ele entra no ambiente, não olharam para mim, ou olharam para mim. Tudo incomoda, porque ele acredita que ele chegou ali, que as coisas pararam para a presença dessa pessoa. Acredita que os outros se preocupam em excesso com ele. Justamente por isso, pensa que tudo que é feito ou dito à sua volta refere-se à sua pessoa. Eu até vi... as pessoas colocam até piadinhas nas redes sociais, né, que qualquer coisa que alguém coloca, a outra pessoa se ofende, achando que tudo é indireta. Então ela olhou no Facebook, alguns, né, ela falou pra mim, o que ela tá pensando? A pessoa nem imaginou isso, então acabam até fazendo brincadeiras, porque a outra, tudo que se coloca achando que é direcionado a alguma pessoa, né? O melindroso sempre convence as pessoas à sua volta que ele é frágil. Então todos evitam contrariá-lo. Fica uma situação difícil. Não vamos falar isso, que tu conhece fulano, conhece fulano. Vamos deixar disso? Não. E a gente fica evitando conversar perto dessa pessoa. E o que é pior, a gente acaba não querendo conviver com essa pessoa. Porque fica inviável.
né? Tudo que se fala a gente tem que cuidar muito e às vezes realmente não há intenção da mágoa. Então, todos evitam contrariá-lo, questioná-lo, criticá-lo, e com isso suas vontades vão sendo atendidas, e seus erros compreendidos e suas intolerâncias toleradas, e a sua vida muito infinitamente facilitada, né? E essa pessoa, ela tem uma baixa tolerância a frustrações. Bom, aí existe a reação do melindroso, né? O melindroso, os bravos, são as pessoas mais perigosas, porque o seu rancor é praticamente eterno. Desfazer um mal-entendido com ele é quase impossível. Se o melindroso bravo romper com alguém, os melindrosos adoram romper com as pessoas, elas ficam de mal e elas fazem longos e indignados silêncios. A gente está se vendo em alguma situação, esse é o motivo a gente se avaliar, como é que estão os nossos relacionamentos, como é que a gente lida com essas diferenças, porque talvez é o momento de aprendermos que a caridade que Jesus fala, não é essa caridade, não somente a caridade de nós doarmos, né, roupas, alimentos, visitar algum doente no hospital, isso é quase como um dever nosso como ser humano e cristão. Mas a caridade é aquela que silencia, é aquela que não revida, é aquela que pede desculpa. Independente, talvez, de ter razão ou não, às vezes o pedir desculpa é que nós estamos valorizando mais a relação do que ter, digamos, razão em algumas coisas. É aquilo em que a pessoa aceita com resiliência e que sabe dialogar com amor, colocando as diferenças, esclarecendo os fatos para evitar exatamente os melindres, os silêncios que às vezes são, infelizmente, apenas são colocados, né, são revistos esses silêncios no leito de morte, num processo doloroso. Então, se nós convivemos com pessoas assim, ou se nós temos situações onde possuímos, né, esse ato, desse melindre, dessa mágoa, quem sabe de rever nossa postura, né? Parar de falar com quem não faz exatamente o que eles querem, ou o que nós queremos, né? Adota a postura de ignorar solenemente, usa uma falta de comunicação para ofender e magoar as pessoas e o silêncio para conseguir o que querem. Isso tem muito em casal, né? A gente dorme de mal, fica sem falar, e a gente com a maturidade vai aprendendo que não resolve. Chegar um momento que a gente vai ter que falar com a pessoa. Então vocês imaginem a dor que é, o que passa por nós, a gente tem que ficar evitando a pessoa dentro de casa. No banheiro, a gente, né, para que a pessoa não toque em nós, na cama, para não se encostar, porque a gente tem que dizer, não falamos, mas a gente tem que deixar claro que nós estamos melindrados, que nós estamos bravos. E ela que aceite, ela que entenda a nossa mágoa, porque talvez a pessoa não saiba do que se trata, mas a gente acha que ela tem a obrigação de saber que nós estamos magoados. Então é necessário com essas pessoas dar um tempo, dar tempo ao tempo, pois só quando o melindroso julga que todo mundo já percebeu que ele ficou magoado, que alguém errou com ele, com raiva, indignado, é que ele pensa que ele pode voltar ao normal. Muitas vezes, quando a gente fala desse assunto, as pessoas dizem assim: ah, eu sou assim, me conheceu assim, eu vou ficar assim. É errado. Não é porque nasceu torto, tem que ficar torto, né? Então não é porque a pessoa se vê dessa forma que ela é feliz assim, e que ela torna a convivência com os outros feliz. Então às vezes uma separação, ela não acontece de uma hora para outra. Não é simplesmente, hoje eu acordei e resolvi me separar. É exatamente atitudes que nós não vamos corrigindo, que nós não vamos dialogando, nós não vamos corrigindo, que acabam, né, com aquele sentimento, aquela cumplicidade, aquele companheirismo, que aos poucos, dia a dia, vai matando
né, a nossa alegria de conviver com outra pessoa. No livro Espírito da Verdade, do Chico Xavier, é um livro bastante antigo, ele nos fala sobre os melindres, no capítulo 36. E a pergunta é, quem não os tem esses melindres? Todos nós temos, né? Então atire a primeira pedra quem nunca se melindrou em qualquer ambiente ou situação. E nesse livro ele nos dá exemplos. Claro que ele é voltado, esses exemplos, um pouquinho mais à convivência na casa espírita, porque, pasmem, dentro da casa espírita há muitos melindres. Então ele nos fala nesse livro de que é o colaborador que ele tem a sua ideia refugada e ele se sente desprestigiado e não mais comparecendo às reuniões. Então aquela pessoa que dá uma ideia no grupo, ou no trabalho, ou enfim, ou na casa, né? Ela dá uma opinião e ela não é ouvida. Como ela não é ouvida, ela tenta não mais participar da família, das reuniões da família, da casa espírita, né, das reuniões, fazem como vocês quiserem, mas ela está magoada. Ela se ausenta porque não ouviram o que ela disse. É um médium advertido construtivamente pelo condutor da sessão quanto à sua própria educação mediúnica e que se ressente fugindo das tarefas. Então é aquela pessoa que ela é orientada, olha irmão, tu estás muito anímico, tu estás fazendo, né, enfim, orienta o irmão, a pessoa que coordena o trabalho, de que alguma atitude não está de acordo, está muito demorada a prece, né, ou está muito devagar a prece, está falando muito baixo, enfim, orientações que são necessárias para ajudar no grupo e a pessoa não vai mais ou começa, como eu falei, a fazer aquele complô contra o orientador, porque ele pega no pé, porque não sei o que, e vai fazendo, né, um motim, porque ela não aceita a crítica construtiva que foi dada a ela. O comentarista admoestado fraternalmente para baixar o volume de voz, né, que ele fica indignado. Aqui tem um colaborador do jornal que viu o artigo recusado pela redação e que se supõe menosprezado, encerrando atividades na imprensa. Então, isso aqui é de muito antigo, né, acho que é de 61, mas vamos imaginar a nossa vida. Quando nós no trabalho, qualquer lugar assim, a gente, né, faz alguma coisa e alguém ajuda, corrige, e nós não aceitamos a crítica. E aí é muito comum, né, quando a gente ajuda alguém, e isso é indiferente na nossa relação, ele está dizendo que é assistente social, mas a gente pode ser na nossa casa, na família, a cunhada esqueceu o aniversário, a amiga esqueceu o aniversário, não mandou, né, não ligou, não mandou um WhatsApp, não mencionou na rede social, enfim, ou até, claro, na casa espírita, enfim, ela morre, porque esqueceram de parabenizá-la, sem questionar o fato, o que aconteceu. Então, às vezes, as pessoas também passam por situações nas suas vidas, nas nossas vidas, onde temos várias preocupações e, infelizmente, teve uma casualidade. Naquele dia, o amigo teve um problema, atropelou alguém, bateu o carro, enfim, um problema com o filho doente, N coisas, e realmente, pela perturbação do dia, acabou esquecendo. Não que não fosse importante, mas essa pessoa melindrada, ela nem liga para perguntar. Ela se ofende e não fala mais com a pessoa, e ela nem sabe, a outra pessoa, que a grande mágoa é esse motivo. Então, como seria a mudança? Seria o seguinte, bom, para mim é importante ser lembrada, eu vou anunciar, gente, hoje é meu aniversário, me dei parabéns, né? Pode me dar parabéns, eu tô ótimo, não vai ter, ninguém vai esquecer. Mas a nossa posição de coitadinhos, de frágeis, alguém tem que lembrar de mim. Imagina se, porque eu lembro de todo mundo. Essa pessoa não é de datas.
ela não se detém, mas não é por isso que ela não ama essa pessoa, porque para ela amar é diferente do que lembrar a data. Olha os maridos com as datas de namoro, casamento, né? Eles são diferentes das mulheres que guardam mais. E não é por isso que não amam. Eles apenas têm uma dificuldade com datas. Estou defendendo os maridos hoje, né? Depois vocês me agradecem, tá, pessoal? Então, assim, o servidor do templo, que foi certa vez preterido na composição de uma mesa. Nós tivemos aqui na casa, os médicos, tem aquela, né, a mesa principal de orientação. E, enfim, foi escolhido, se esqueceu, e qualquer coisa assim, chegou atrasado. A pessoa se melindra. E para consertar isso depois? Para tu chegar... As pessoas não são perfeitas, mas a pessoa que é melindrada, ela acha que o mundo gira ao redor dela e que como não viram ela, que chegou na casa, enfim. O doador de alguns donativos, cujo nome foi omitido nas citações de agradecimento, e ele diz assim, eu sempre faço, ninguém percebe que eu ajudo. Eu fico imaginando, talvez, que até no dia dos nossos eventos de cachorro-quente, acontece de tirar foto rapidinho, que dá movimento, e a gente esquecer alguém na foto. Não é intencional, mas a pessoa pode ficar extremamente triste, melindrada, porque não colocaram a fotinho dela nas nossas redes sociais. Mas não é intencional. É o corre-corre, que tudo acontece no mesmo momento, né? E todo mundo na mesma hora. Então é um amigo que não se viu satisfeito ante a conduta do colega na instituição e ele deserta, revoltado, englobando todos os demais em franca reprovação, incapaz de reconhecer que essa é a hora de auxílio mais amplo. Dentro das nossas famílias, dentro da casa espírita, no trabalho, quando alguém não tem o mesmo pensamento que o nosso. Quando alguém dá uma opinião diferente, principalmente hoje, gente, futebol, política, a pessoa pensa diferente, pronto. Eu não gosto mais dessa pessoa, ela é do time contrário, ela é minha inimiga, e eu saio de tudo que eu estou fazendo, de toda a minha instrução, porque eu decidi que não é igual a mim. Mas justamente nós estamos juntos de pessoas que pensam diferente para que nós possamos aprender as diferenças e as termos humildade de compreender o outro. O pai que vai na escola e a professora tenta orientar ele que o filho não está se comportando devidamente, e ele está indignado. Como assim falando mal do filho dele não fala mal do outro filho? Ele não entende que talvez aquele chamamento é para o bem da família, para o bem da criança. A pessoa não aceita isso. E ela troca de escola, troca de professor, reclama para o diretor, e ela não passa pela cabeça dela de que talvez ele tivesse razão. Uma vez escutei uma frase que me marcou profundamente, que muitas vezes nós devemos escutar o que os nossos inimigos falam. Não é que a gente tem inimigo assim terrível, mas sabe aquela pessoa que não simpatiza conosco? Escutar o que ela fala. Porque talvez nós estamos passando uma imagem diferente. Quem gosta da gente conhece a nossa atitude, nosso jeito de falar, de brincar. Mas quando alguém comenta alguma coisa, apenas escutar. Por que eu estou passando essa ideia para essa pessoa que ela não simpatiza comigo? E talvez a gente possa refletir sobre isso. Não é nada de errado em nós ouvirmos, né? Quando a gente aconselha alguém, né, se o conselho fosse bom, a gente não dava, a gente vendia, e a gente tem aquela mania de querer talvez auxiliar e a pessoa não entende, porque gostar de uma pessoa às vezes é dizer não para ela. Eu acho que o amigo verdadeiro é aquele que fala talvez as verdades, é claro que sempre de uma forma fraterna. E aí nós temos que nos preparar para isso, para falar e para ouvir, de modo que entender que pode ser amor. Quantas vezes falamos para um filho dos seus equívocos, e quando um amigo quer nos orientar, nós não aceitamos. A pessoa que se sente desatendida ao procurar um companheiro de cuja cooperação necessita nos horários em que esse mesmo companheiro, por sua vez,
necessita de trabalhar a fim de prover a própria subsistência. Então a gente conta com alguém, a gente liga para alguém, ó fulano, tu me ajuda tanto nas atividades da casa espírita, ou sei lá, numa mudança, num churrasco, alguma coisa assim, a pessoa não pode. E a pessoa se ofende e ela acaba fazendo uma amizade por uma bobagem. Então por que há esses melindres ainda? Por que nós agimos assim, né? Por que a gente se ofende? Por que temos tanta suscetibilidade a tudo que nos cerca? Quais as razões de encolerizarmos perante fatos desagradáveis? E a resposta é muito clara, é que ainda é um traço negativo da nossa personalidade espiritual, que vem nos acompanhando durante séculos, refletindo a nossa imperfeição moral. Então, no momento em que nós entendemos que estamos numa evolução, que temos que estar atentos às nossas atitudes, que muitas vezes precisamos compreender aquele irmão e auxiliá-lo a modificar-se. Muitas vezes é necessário terapia, é necessário procurar profissionais, porque há um sofrimento muito grande diante disso tudo. Então, dentro do Evangelho, nós aprendemos que no capítulo 9, no item 9, o Evangelho nos fala que nós precisamos nos libertar do orgulho. O orgulho e a vaidade, as grandes chagas da humanidade. Então o orgulho nos induz a julgarmos mais do que nós somos, a não suportar uma comparação que vos possa rebaixar, a nos considerarmos, ao contrário, tão acima dos outros irmãos que querem espírito, querem posição social, que é mesmo em vantagens pessoais, que o menor paralelo nos irrita e nos aborrece. Ainda, Allan Kardec, em Obras Póstumas, nos fala de que a exaltação da personalidade leva o homem a considerar-se acima dos outros, julgando-se com direitos superiores, melindra-se com o que quer, que a seu ver constitua ofensa a seus direitos. A importância que por orgulho atribui à sua pessoa, naturalmente o torna egoísta. Ainda Allan Kardec nos fala de que há ainda aqueles cuja suscetibilidade é levada ao excesso, que se melindram com as mínimas coisas, mesmo com o lugar que lhe é destinado nos fermões, se não os põe em evidência. Então, vamos refletir nisso tudo. Olha como existe essa necessidade do questionamento das nossas atitudes. É tão importante que Gerry Roberto Almeida, ele é um espírita gaúcho, ele escreveu um livro sobre a convivência na casa espírita e fala muito dos melindres que acontecem nesses ambientes. Ele nos coloca em um trecho de que pode-se compreender o melindre pelo viés psicológico, como um artifício usado pelo ego para preservar a sua própria identidade. Quando o ego se sente ameaçado ou desestabilizado por algo ou alguém, ele reage através de um fechamento psíquico, de um retraimento emocional, visando preservar numa atitude defensiva e imatura as estruturas do próprio eu, que é o orgulho e a vaidade. Então, quando a gente se sentir melindrado, quando a gente não gostar de alguma coisa, quando a gente sentir que alguma coisa mexeu conosco, que não fez bem, é importante nos questionarmos. Por que eu estou sentindo isso? E aí vem a pergunta, o que está por trás desse sentimento? Será que é orgulho? Será que a minha autoestima, eu não tenho uma boa estima, eu acabo achando que todos querem me magoar, é orgulho, é uma desvalorização, ou até mesmo influência espiritual, onde acabam porque os espíritos, eles nos conhecem muito bem, eles nos percebem como nós somos, e muitas vezes, para nos desestruturar, eles vão naquele pontinho que é o nosso, dodói, e nos influenciam a pensarmos desta forma.
de que a culpa é do fulano, que ele tentou me magoar, que ele quer me ofender, né? E a gente se coloca muitas vezes no alvo, sem ser o alvo. Então, na realidade, existe uma diferença entre a ofensa e o melindre, né? Então, a ofensa, quando alguém realmente nos ofende, isso pode acontecer, é claro, a gente tem que fazer uma análise das razões naturais, né? E é claro que vem um instinto de defesa, né? Então, assim, quando alguém nos ofende, eu preciso pensar numa conduta para aquela situação. Se alguém está me ofendendo, me agredindo, eu vou dizer, não, só um pouquinho. E eu vou reagir, né? Eu vou agir, aliás, agindo de modo a não permitir que isso aconteça de uma forma fraterna. O que é o melindre? É a reação neurótica, né? E aí a gente se fecha em si, com a mágoa e a decepção das outras pessoas. E a gente não consegue levar adiante. Então, assim, uma ofensa, como é difícil a gente não revidar. Mas tudo bem. Como é difícil dizer, olha, tu estás equivocado de pensar de mim desta maneira. A gente ter tranquilidade naquele momento de esclarecer, de não deixar a pessoa seguir adiante, mas de modo calmo. E como se fala, quando a pessoa começa a aumentar a voz, a gente diminuir a voz. Então tudo isso é o quê? Um exercício que a gente pode começar a fazer dentro de casa, no trabalho, onde nós estivermos. É agir de modo fraterno. E isso é crescimento espiritual. Isso é evolução espiritual. É a nossa caminhada. Então, a ofensa, por que ela ocorre, né? Porque existe o quê? O egocentrismo, né? Estar sempre com a razão, desejar o reconhecimento das outras pessoas, chamar a atenção das pessoas e para que realizem o quê? Os nossos desejos. Então, por que a gente se ofende? Porque nós criamos expectativas. As decepções, nós criamos expectativa em relação a algum fato, alguma pessoa, e isso não acontece, e aí vem o quê? A frustração, vem a decepção e depois a mágoa. Porque nós esperávamos isso, né, de alguma situação, de alguma pessoa. E se ela não reage, a gente acaba criando uma simpatia por alguém e a gente idealiza ela perfeita. No momento em que faz alguma coisa que não é a nossa vontade, os nossos desejos, há uma decepção. Há um desconforto, né? Não realizou aquilo que nós tínhamos expectativa e aí nós melindramos, depois disso vem a mágoa e aí vem, é claro, né? Todo um processo difícil de resgatar. Então, a ofensa, é necessário nós termos a percepção, né, por que é uma ofensa, o motivo. Porque muitas vezes nos colocamos na linha do alvo. A pessoa, se eu não acho, por exemplo, tenta me ofender. Divaldo fala muito isso nas palestras dele. Que a pessoa tenta ofender, ele não está falando de mim. Não, o que essa pessoa está dizendo não bate em mim, não sou eu. Eu tenho tanta certeza disso que eu não me ofendo. Porque é como diz aqui, né? Ninguém consegue ofender se a gente não permitir. Então a gente bate a bola na parede, ela volta. A gente bate de novo, ela volta na mesma velocidade. Mas qual seria o fato da gente, né? Ele vai jogar a bola e a gente vai ser um colchão. Puf, ficou. Eu não vou ficar rebatendo e ficar rebatendo, porque eu não me coloco no alvo. Isso é muito em família, os diz que diz, as fofoquinhas, e a gente vai minando os relacionamentos. Porque fulano fez isso, fulano fez aquilo, fez aquele outro, e a gente vive se colocando no alvo, porque sabe? E aí fica insuportável a convivência. Então, a gente ou reage, né? Reação à ofensa, a gente ouve o nosso ego que fica indignado, revoltado, que vem aquele instinto de brigar, ou então a gente estuda
a gente, por nos conhecermos, e a gente diz, vem e passa. A gente não dá a importância e conseguimos transpor aquilo ali. Difícil? Jesus falou que não vai ser fácil a nossa evolução. Mas ao nós sabermos esse processo, a gente tem que começar a tentar colocar em prática. Então, o melindre é o quê? É o orgulho ferido, que é a insegurança pessoal, a baixa autoestima, e o que gera? A mágoa. E a mágoa é um outro processo. Primeiro a gente se melindra, a gente fica indignado, triste, e aí a gente vai guardando com esse silêncio, com essa vontade de vingança, de dar o troco, a gente fica remoendo tudo isso, e aí vem a mágoa, E aí vem o ressentimento, que quando a gente fica, toda vez que a gente pensa naquilo ali, naquele problema, porque fulano fez isso comigo, não acredita, porque a gente está ressentindo, sentindo tudo de novo aquela dor, porque a gente conta, a gente fala, e toda vez que a gente fala, a gente está de novo sentindo aquela mágoa, aquele momento ruim, e aí também, a raiva e a agressividade pode ser desencadear desse processo aqui. Então, a mágoa, ela é uma nódoa provocada por contusão no sentido figurado, significa tristeza, um desgosto, um pesar e uma amargura. Isso é mágoa. Então eu acredito que isso dói, isso pesa, isso é como a gente está carregando alguma coisa que não nos pertence, que nos faz mal. Inclusive, a gente vê aqui nesse outro quadro de que os prejuízos da mágoa dentro de nós, Os psicossociais, a gente para no tempo, a gente não vive o presente. Porque quando meu chefe me ofendeu, porque quando meu pai me bateu, quando eu briguei com meu irmão, enfim, com meu amigo aprontou comigo, a pessoa me traiu. A gente vive do passado e a gente não vive o agora. Então, o passado não é a melhor parte. A gente está ressentindo e falando o tempo todo. Então, o problema espirituais a gente atrai conforme a nossa conduta mental. A gente atrai, sabe, essas coisas ruins. E o que acontece no nosso corpo? Essas substâncias químicas que a gente emana, que inclusive destrói as células de defesa, gerando até mesmo câncer. Tem várias coisas, aquelas, as dores pelo corpo, várias doenças, mas chegando, é tão prejudicial que chega até mesmo no câncer. Muitos casos estudados onde pessoas que tiveram câncer está vinculado a uma grande decepção, a uma grande mágoa, e logo depois nosso organismo ficou muito debilitado, gerando um desequilíbrio celular. Então diz o seguinte, não se magoar é impossível, mas perpetuar ou ignorar o fato desagradável pode ser comparado ao comportamento do escorpião, que quando é enraivecido, inocula veneno em si mesmo com o próprio ferrão. Isso aqui para mim é perfeito, é a mágoa, porque às vezes a pessoa com a qual nós estamos tristes, magoados, nem sabe. Ela não sabe de fato que nos levou, talvez ela tenha noção daquilo que aconteceu, mas muitas vezes ela não tem ciência do que levou a essa mágoa tão profunda, porque nós não falamos, o melindrado fica em silêncio, e aí nós ficamos nos ferrando, A gente exala aquele veneno e a gente é que vai morrendo com esse veneno. Então, o ressentimento, esse ressentir, esse sentir novamente, aumentar sentimentos passados, ele preserva a mágoa. E aí nós somos marcados, porque o nosso perispírito fica tudo ali, tudo acumulado. Todas as nossas energias, tudo aquilo que nós sentimos, exalamos, nós ficamos registrado em nosso perispírito. E não adianta, porque podemos ficar melindrados, podemos ficar magoados, mas a gente vai voltar com essas pessoas. Isso é fato, Porque nós precisamos aprender a amar essas pessoas. Então, nós vamos adiar o processo, mas a gente retornará a isso.
os recursos, né? Claro que não é fácil perdoar, mas a gente começa pela prece. Como é que é um processo? A gente começa a mentalizar essa pessoa com amor. Às vezes, aqui na irradiação, a gente fazia, vamos mentalizar pessoas com as quais nós não conseguimos conviver. Às vezes é difícil. Nas primeiras vezes, parece que nos revolta a imagem dessas pessoas. Mas a gente vai adaptando, né? Vai aos poucos e num processo mentalizando apenas sem raiva. Primeiro sem aquele mal-estar, sem raiva, até nós chegarmos, né, ao momento em que nós conseguimos emanar coisas boas. Tudo isso é um aprendizado, não é de um dia para o outro, mas há necessidade da reeducação. Então a prece, né, nos aproxima de Deus, nos tira essa tristeza, essa mágoa, nos traz paz. Então perdoar é nos doar de si mesmos, né, que gera o amor. Os melindres pessoais, as falsas necessidades, os preconceitos cristalizados operam muitas vezes a cegueira do espírito. Procedem daí imensos desastres para todos os que guardam a intenção de bem fazer, dando ouvidos, porém, ao personalismo inferior. Isso Emmanuel nos fala no livro Caminho, Verdade e Vida. Lorival Lopes, naquele livrinho Gotas de Esperança, né, tipo aquele Um Minuto de Sabedoria, tem essa passagem maravilhosa. Em vez de nós nos colocarmos no alvo de tudo, de absorvermos tudo que acontece, nos coloca assim: se alguém o vê e não o cumprimenta, pense, ele não me reconheceu. Eu posso pensar diferente, eu posso imaginar, se ele conhece, ele não me viu. Se ele o viu, ele está distraído. Se virou o rosto, ele está com problemas. Se o tratou secamente, ele está infeliz. Se o tratou formalmente, ele deve ter razões. E se ele te ofendeu, ele está doente. Né? A todos indistintamente deseje Deus que lhe dê a paz. Então, claro que é uma grande mudança de comportamento. Nós tirarmos esse eu, né? A pessoa não me viu, ela não me ligou, ela me ofendeu, ela falou, e nós começamos a pensar de um outro modo, ver o irmão com problemas, né? E não absorvermos esse sentimento ruim. E aí nós encerramos com uma mensagem linda, que é do livro Sinal Verde, do querido e amado Francisco Cândido Xavier. Ele nos diz: não permita que melindres lhe conturbem o coração. Dê aos outros a liberdade de pensar tanto quanto você é livre para pensar como deseja. Nós temos que entender que as pessoas pensam diferentes de nós e elas têm os seus motivos, elas têm as suas vivências, a sua história, a sua infância. Então, assim como nós temos liberdade, né, deem aos outros a liberdade de pensar de modo diferente. E aí cada pessoa vê os problemas da vida em um ângulo diferente. É diferente de nós. Então, se às vezes nós damos aquela importância a alguns fatos, que para nós é tão importante, é tão significativo, entenda que para algumas pessoas não é. Eu lembro que muitas vezes em crise de depressão que eu tive, eu não comparecia a festas. Talvez magoei muitas pessoas, mas eu estava doente. Talvez magoei, mas ninguém talvez saiba das dores que estavam sendo vividas dentro de mim. Então, assim, por mais que eu vibrasse, eu não consegui fazer tal coisa. E a gente vê desse modo. A pessoa não é pessoal, né? Ela não conseguiu estar, ela não está bem. Muitas vezes uma opinião diversa da sua pode ser de grande auxílio em sua experiência ou negócio, se você se dispuser a escutá-la. Nós vivemos, aí vem a arrogância, que vem um pouquinho de nós todos, né? De saber tudo, de não querer a opinião de outra pessoa. Então vamos escutar, né? As pessoas, às vezes são sinais que
que os próprios mentores nossos estão enviando para que a gente mude de direção. Como é que ele vai falar para nós? Como é que nossos mentores, nossos anjos guardiões vão dizer: fulano, tu estás equivocado? Ele não manda WhatsApp, gente. Ele não manda e-mail, ele não telefona. Ele manda pessoas nos darem as dicas. E às vezes nós não queremos escutar que nós estamos no caminho errado. Melindres arrasam as melhores plantações de amizades. Quantos amigos perdemos, quantas coisas boas por coisas tão pequenas. Às vezes são coisinhas minúsculas, mas que toda uma infância, toda uma convivência, tantos momentos bons são deixados de lado porque a pessoa não tem, né, a condição de pedir desculpa, né, de dizer que errou. E aí ficam por muito, muito tempo essa situação. Quem reclama agrava as dificuldades, então não cultive ressentimentos. Melindrar-se é um modo de perder as melhores situações. Não se aborreça, coopere. Quem vive de se ferir acaba na condição de espinheiro. Desejando então a todos nós muita paz, que possamos nos inspirar nesse mestre maravilhoso, porque as mudanças elas são lentas, mas no momento em que nós temos essa direção, que nós temos o Cristo como exemplo, nós conseguimos mudar. E com isso, o benefício é a nossa paz e a nossa felicidade. Que assim seja. Nós vamos passar agora para o momento da